E aí, tudo certo? Faça uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa ArcSérie Desvendando os Grandes Arquitetos. Como eles fazem, por que eles fazem, como que a gente consegue absorver deles e aplicar na nossa arquitetura. Não é copiar, é absorver o que a gente chama ali de repertório técnico, né? A gente chama de repertório técnico, repertório arquitetônico. Como que eles fazem, como que eles deram essas soluções e como a gente consegue aplicar. E eu posso te falar que a gente aplica até hoje. Eu, depois de 15 anos de formado na arquitetura, ainda observo muitos arquitetos a fazerem isso. E aí já vai a primeira dica, hein? Tem aí sempre com você um livro de arquitetura, uma revista de arquitetura. Hoje a gente tem tudo na mão, né? Nosso celular está sempre com a gente. Tire um tempinho do seu dia para visitar esses sites e olhar a arquitetura, mas olhar não apenas com olhar de espectador. Olha que linda a arquitetura que ficou. A gente aqui não detalha muito, tá? O partido arquitetônico acaba entrando, mas muito pouco. O que a gente busca aqui é o repertório, né? Ver o que os arquitetos fizeram e como que eles fizeram. O repertório mais técnico, para a gente aprender a desenhar isso, né? A projetar dessa mesma forma, entender como que eles fizeram, né? Essas arquiteturas. Hoje aqui, ó, antes mais de tudo, hein? Antes mais de tudo, repetindo aqui, antes mais de tudo, hein? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os seus amigos aí de estudo, primeiro, segundo, terceiro ano de desenho técnico, desenho de edificações, primeiro, segundo, quarto, quinto ano, você que acabou de se formar em arquitetura e urbanismo, se inscreve aí, vamos lá fazer mais conteúdo, essa área, essa parte educacional aqui, compartilha com os seus amigos. Muito importante isso, foi uma necessidade que eu vi aqui dentro do nosso escritório, que tem aí 15 anos de trabalho, né? Eu tenho 15 anos de formado praticamente, e a gente trabalha com arquitetura mais que a gente chama comercial, né? Lojas de shopping, lojas de rua e assim afins. Projetamos algumas residências também. É, e a gente usa diariamente isso, né? Desenvolvendo projetos executivos de arquitetura e todos os projetos complementares. E a gente usa muito isso. Visita lá novamoradabrasil.com.br, você vai ver os nossos trabalhos lá. Vai em cima, vai para frente, né? Vamos para frente assim que se diz, né? Vamos para frente nesse pensamento, adquirindo um repertório técnico, porque não tem jeito, né? Essa é a vida do arquiteto, né? E a gente tem que tomar gosto por estudo para que a gente consiga ali fazer valer a pena o nosso trabalho, né? E sem a parte técnica é muito de segunda dica agora, hein? Sem a parte técnica é muito difícil de você começar a iniciar na sua carreira, né? Inicia sempre no escritório de arquitetura, né? Ou no escritório de projetos, aí é a segunda dica já, né? É a terceira dica, né? Se você conhece ali, né, os sistemas construtivos, como que eles se comportam, onde você aplica cada coisa, como você desenha isso, mesmo que esse desenho for feito na mão, a gente tem que desenhar muito isso na mão, né, guardar esses detalhes, como é que faz esse detalhe. E você conhece uma das ferramentas, né, AutoCAD, Revit, ArchiCAD, cara, você já pode iniciar seu estágio. Está esperando o quê? Está esperando chegar no quinto ano e aí você acaba, por isso que muitos acabam se decepcionando, né? Porque não correram atrás disso, não se aperfeiçoaram, não tiveram um repertório técnico e o repertório também de arquitetura e não conseguem um estágio, porque não tem tempo, né? Não tem mais tempo para correr atrás disso, né? Adquirir isso já passou, está muito tarde, né? E acaba se decepcionando com a profissão, que é uma profissão muito legal, né? Muito, você quer falar rentável? Muito rentável, sim, né? Lógico, tem que ser bem organizado, mas é muito rentável, sim, muito satisfatória, tá? E também aqui a gente fala de também não só de elementos estruturais tal, mas também dos outros elementos, né, que compõem uma edificação dos outros projetos, né? Hidráulica, elétrica, ar-condicionado e afins, que também é uma outra área, que aí é a terceira dica, que é uma outra área que você também consegue seguir trabalhando, né, ou estagiando
Eu, por exemplo, como arquiteto, formação de arquiteto, estudei arquitetura, trabalhei no escritório de estrutura metálica, que calculava e desenhava, e era justamente a gente que desenhava a estrutura metálica, ou seja, eu tinha um conhecimento já de desenho técnico, isso no segundo ano, hein? Ó, eu não sou um prodígio, mas gosto muito do que eu faço, né? E por isso que eu falo muito aqui também com os estudantes de edificações. Eles acham que não vão conseguir trabalhar na área. Não consegue se você não adquirir esse repertório muito importante. Eu comecei fazendo desenho técnico, né, de construção civil, né, desenho arquitetônico. E quando eu entrei no primeiro ano de faculdade, eu já consegui estágio, já comecei a estagiar, na verdade, no terceiro mês de faculdade, né? Abriu uma vaga de estágio, eu fui fazer a entrevista, tive a oportunidade de fazer a entrevista, levei desenhos à mão, e aí o cara falou assim, beleza, desenho à mão, beleza, entendo que você consegue entender o todo da edificação. Você desenha no AutoCAD? Eu falo, desenho. Aí ele falou, beleza, faz um teste aqui, fizemos o teste, e aí no teste, olha que legal, no teste ele não pegou se eu desenhava rápido ou não, ele pegou a representação do desenho, que ele fez, cara, um dormitório 4x4, até lembro disso, e ele falou, faz um corte aqui para mim. Ele viu se eu tinha percepção, né, se realmente eu ia representar ali a janela, em corte, como se comportava a laje, se a laje acabava reta ou se ela tinha ali uma platibanda, se tinha um telhado ou não, se a laje impermeabiliza ou não, espessura da laje, espessura que a gente fala bastante aqui, né, as camadas, né, do corte, quais eram as linhas mais grossas e as mais finas, isso é muito importante para representar num desenho. E é isso aí. Então, compartilha com os seus amigos aí de curso, amigos de faculdade. Se você tem isso, você pode trabalhar sim nesse escritório. Escritório de instalações elétricas, né, de projetos elétricos, projeto de estrutura, projeto de ar-condicionado e todos os outros afins, e de arquitetura também, né, construtoras e tal. Também, nossa, tem uma gama, cara, se eu falar aqui, tem uma gama de onde você pode trabalhar de fachada, de mobiliário, paginação de piso, uma gigantesca gama ali, se você entende o repertório e entende o desenho técnico. Muito importante isso. Vamos detalhar essa casa, arquiteto Yuri Vidal, uma residência, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, onde essa residência está instalada. Rapaz, onde que está? Deixa eu ver se eu consigo detalhar um pouquinho mais aqui. Acho que não está, cara. É, depois eu puxo, vamos puxar, vai. Vamos do começo, se começa do começo, como diz aqui, ó. Ibirapitinga, a casa. Interessante que eu vou mostrar esse projeto aqui, ó, né? Santa Isabel, São Paulo, 470 metros de área construída. E na verdade, essa é uma maquete da casa ainda, uma visualização 3D, né? Bem puxado para o realista. E a gente vai ver coisas da obra, que bacana, né? Ele colocou coisas de obra aqui. Fotos da obra porque ainda está sendo executada. Mas de cara já te falo, olha a distância aqui, ó, né? Esse grande paredão de concreto não está apoiado no chão, como esse outro aqui também não está apoiado. Aquela coisa que a gente vê, né? Ah, mas eu tenho um pilar aqui, cadê a viga que está aqui embaixo? Não tem que ter a viga e depois a laje. Mentira, né? Isso é mentira. Aqui de novo acontecendo a mesma coisa, né? Ó, tem que ter uma viga aqui e a laje, né? A laje está por cima, né? Aqui a laje. Por que não aconteceu isso? Porque o arquiteto domina a técnica construtiva. E aí você vê nesse trecho aqui, ó, uns pilaretes, né? Depois você vai ver em algumas outras fotos, tem outros pilaretes, mais um outro aqui, né? Que deixa isso afastado no chão. Como que ele consegue fazer esse grande pano aqui, ó, né? Esse grande pano é uma estrutura. Como que ele faz esse grande pano, né, se estruturar ali? E olha que interessante, quando ele traça isso, obviamente, né, a gente tem aqui uma linha de pilar, ó, se a gente traçar no mais seco, né, uma linha de pilar, aí você vai ver a laje vai estar bem aqui, ó.
Opa, desenho um pouquinho mais para cima ali, né? A outra laje está bem aqui. E, né, a gente tem nessa mesma alinhamento aqui, ó, segue os pilares que estão lá no fundo, né? Consequentemente lá também, né? Uma linha estrutural, certo? Está passando aqui um carro de polícia, tá? Vocês ouvirem aí, tranquilo, não é aqui na nossa sala. Então, e aí a gente tem essa linha estrutural. Se a gente observar, o legal quando a gente observa na obra, né? Esse grande plano estrutural, a gente observa, né, essas linhas de estruturas que um raio-x assim que a gente está vendo, né, dessa estrutura, de como vai se comportar essa estrutura. O que é interessante é que se a gente pegar fio e a gente falar assim, olha, eu vou colocar só esse pilar aqui, né, e esse outro pilar aqui. A ferragem, né, desse pilar aqui, se ele for só esse elemento, e aí, consequentemente, ele teria que poder colocar um elemento de viga aqui, né, para ele suportar esse pano. Se ele fechasse, por exemplo, ó, aqui vai ter viga, vai ter só os pilares, e eu vou fechar isso aqui de alvenaria, esses outros panos aqui. Ele teria que colocar uma outra viga também embaixo, para suportar, né, os panos, e aí ele fecharia esses panos. A ferragem que se coloca aqui dentro seria muito mais pesada, assim dizendo, né? Muito mais espessa, os ferros mais grossos, do que se ele faz esse grande pano aqui, ó. Interessante, né? Aí é detalhe de obra, a gente precisa olhar os detalhes de como ele faz. Se a gente pegar a fio esse grande pano, a ferragem que comporta aqui dentro, né? Geralmente tem ferragens, né? Vindo de cima a baixo aqui também, fazendo uma trança, né? Uma grande malha aqui. Ela não é tão espessa como, né? Robusta, assim dizendo, como se eu colocasse os pilares isolados. Interessante, né? Por quê? Porque o pano inteiro, né? Esse pano inteiro, ele é autoportante. A gente não precisa fazer traçar aquela viga embaixo e depois fechar. Então, a estrutura está composta em tudo isso daqui, né? Em todo esse pano, ele é estrutural. E aí, como ele trabalha junto, né? Esse conjunto trabalha junto, eu consigo aliviar o peso dessa ferragem que está ali. Muito legal, muito interessante, né? Porque teoricamente a gente fala assim, olha, vai ter um esforço muito grande aqui, né, que está bem apoiado e depois do balanço, e aí eu teria que reforçar mais com ferro nessa viga. E aí a gente não precisa reforçar mais porque essa grande malha, que é mais leve, né, dessa grande estrutura, e forma um conjunto só monolítico aqui, consegue se autossuportar. Muito legal, né? E aí, mais para frente, eu explico aqui, ó, como que ele se comporta, os pilares ali, né? Como que ele traça, né, a estrutura aqui. Vamos andar mais um pouquinho, né? Também estamos curiosos aqui para ver a arquitetura. Ó. Aqui uma foto, uma imagem eletrônica, né? Claro, mas ele deixa muito claro, né, a arquitetura como vai se comportar. O fechamento seco, né? Muito, muito da arquitetura paulista. O Yuri Vidal também bebeu muito dessa fonte, né, da arquitetura paulista, Paulo Mendes da Rocha, né, os pilares chegando aqui, ó, né, não tem as vigas, não é que não tem a viga, né, imagina assim, ó, se você observar, a laje ela é mais grossa, depois a gente vai ver as fotos da obra, a laje é mais grossa do que uma laje convencional. Eles não fazem aquele vigamento em volta e o vigamento traçando aqui, né, por baixo, não é que eles não fazem por baixo. Como a laje é mais espessa, eles embutem essas vigas na laje, né? Ou, na verdade, assim, existe a viga lá, né, no traçado dos ferros, e aí para ele não ficar fazendo aqueles recortes, ele acaba fazendo uma laje única com uma espessura única. Mas as vigas existem, né, embutidas aqui nas ferragens, né, através das ferragens, a forma com que o engenheiro projeta a ferragem, ela se embute. Pode ser que tenha viga traçando para cá, né, as vigas traçando para cá, não deve ter muita viga mesmo. E aí no trecho onde não tem a viga, né, esse esforço, né, por exemplo aqui vai ter outra, né, dos pilares e tal,
aqui vai ter outra, onde não tem, ele traça uma malha e uma ferragem também. Claro, né, uma laje maciça é bem diferente, né, de uma laje é, é, com as vigotas, né, uma laje pré-moldada, tá? Aí vamos caminhar mais um pouquinho que a gente vai descobrir a arquitetura. De novo, uma outra imagem, né, muito legal da casa. Aí, fotos da obra. Olha que interessante aqui, né? Esse trecho aqui, a gente não está. Esse trecho muito provavelmente é o trecho de baixo da casa, né? Vamos voltar só um pouquinho aqui, ó. O trecho mais embaixo aqui da casa, ó, né? Você vai ver que tem pilares ali mais retangulares, né? Deve ser esse trecho aqui de baixo. Provavelmente deve ter uma piscina aqui e tal. Vamos caminhar um pouquinho que a gente vai descobrindo, ó. Provavelmente é esse trecho, ó, a laje, né? Uma laje mais espessa aqui, ó. E aí a laje da parte superior, ó. Tá vendo como a laje aqui, ó, nessa laje que é uma laje de piso, é mais estreita aqui, que essa laje, né? Essa laje é mais delgada, né? Essa laje de baixo aqui. E aí chega direto os pilares, aqui ó, que interessante, tem uma sapata aqui, né? De chegada aqui, ó, que interessante, né? Deve ter parte do solo e parte não está no solo, talvez deve ser isso, né? Tem uma outra pegada aqui também nessa laje superior aqui que a gente vai te mostrar, por isso que ele conseguiu fazer ela mais fininha também. Vamos caminhar um pouquinho mais, tem bastante foto de obra aqui, ó. Fotos da obra, né? Olha que, cara, que lindo, né? Você vê uma obra dessa, concreto puro, né? Concreto usinado no local. Você vê a marca das formas, ó. Muito legal, né? Aí a laje lisinha, né, embaixo, claro, uma forma toda tratada, aí você vê pontos, né, de iluminação que ele já deixou propósito, né, então tem aqui tubulações, né, de elétrica passando, interligando e tal, e aí essa forma é tratada, e aí quando se desforma isso, ela já fica com essa aparência. Claro, passa ali por um lixamento, depois passa ali um verniz para dar um acabamento, e aí depois não é uma construção mais convencional, tá vendo? Ele usou um outro sistema construtivo aqui, né? O que a gente vê muito é, sistema, rapaz, sempre dá um branco em mim, que eu estou falando de vários sistemas, sempre dá um branco aqui, né? O sistema bem convencional, muito usado, né? O gesso acartonado ali. Caraca, mano, que branco que deu agora. Mas eu lembro, eu vou lembrar até o final do vídeo aqui, eu lembro aqui. Mas então, ó, a espessura da laje, né, é, ela é mais delgada e as vigas sim estão aqui embutidas, né, na ferragem. Olha que interessante, não tem viga passando, né, no outro pilar. Então tem um baita de um reforço aqui na ferragem. Muito legal isso, muito legal. Eu vou lembrar até o final, né? Nesse sistema construtivo aqui que eu lembro. Que tem mais aqui também, né? Aí mais uma outra imagem, né? Aquela imagem inversa ali que a gente está vendo, né? Um pátio central também aqui. Outra laje vindo para cá. Muito legal, né? Detalhes, né? Da arquitetura, né? Chegando ali, né? Então a gente tem, ó, o pilar, né? O pilar está aqui, o apoio, tá vendo? A gente vê que tá mais elevada, o outro apoio do outro pilar, né? Então a gente tem uma linha estrutural, sim, tá? Muito, muito interessante, muito legal isso. Uma arquitetura, ela acaba se formando, esse conjunto acaba sendo um conjunto monolítico, né? Acaba se formando, né, todo um conjunto único ali pela fundição dos elementos. Ó. Aqui a gente vê bem, olha só aqui, ó. Que legal aqui, né? Ó. Ele está elevado, cara, a proposição. Olha o bloco aqui, ó, de como a gente tem aqui como se fosse um barranco, né? Assim dizendo. Olha o bloco aqui que ele tem de chegada dessa sapata. Muito provavelmente ele tem aqui mais elementos descendo, que são as brocas para enfincar, né, de fato isso no terreno. Tá? E a grande empena aqui que auto se suporta e apoia nesse apoio, no outro apoio, e aí serve para as lajes, né? E aí as lajes se auto-apoiam. Tá?
tá? E aí desce uns pilares também, né? Suporta. Isso aqui também deve servir como um apoio dessa grande laje também, ajuda bastante, né? Que ela tá, se ela não estivesse apoiada, não estivesse, né, bem encostada, que estivesse mais elevada. E aqui, ó, observa esse elemento aqui que a gente está vendo aqui, tá? Mais para frente eu vou falar aqui, você vai ver que no desenho ali, nas imagens, mostra claro esse desenho, né? Que é uma viga invertida, né? Que é aquele conceito que a gente vê sempre da viga embaixo e a laje em cima, aqui ele só inverteu o conceito muito utilizado nesse tipo de arquitetura, né? Cara, o conceito é o mesmo. A execução que muda um pouquinho, né? Que geralmente, né? É uma laje em sua totalidade ali é uma laje moldada em loco, uma laje maciça para ele conseguir fazer isso. E alguns arquitetos atirantam, né, a laje de baixo aqui, ó. Aqui na resolução do Yuri ele acabou fazendo uma laje mais espessa e conseguiu, né, traçar alguns outros pilares. Você viu que os pilares são fininhos, né, cara? Pilar de concreto bem fino até, né? Não é aqueles pilares brutos, né? Também o Yuri tem essa linha de arquitetura onde a estrutura, né, faz parte da arquitetura. Depois eu vou fazer um outro vídeo de uma outra casa dele aqui, também muito interessante, tá? Paredes de gesso acartonado, drywall, cheguei lá, tava com isso na mente, drywall, paredes de drywall. E a gente vê a parede verde de drywall, vou falar um pouquinho sobre sistemas construtivos, você vai ver parede verde, muito provavelmente uma área molhada, área úmida aqui. E aqui tá vendo um fechamento mais convencional, que não tem uma área que tem contato com a umidade. Drywall, fechamento de drywall. Certo? E aí vamos caminhar mais um pouquinho, a gente vai descobrindo mais a arquitetura. Olha que detalhe lindo, né, cara, da arquitetura. A chegada, né, do pilar aqui, ó. O pilar fino, o pilar alto chegando na arquitetura. E aí essa laje é a laje superior. Você vê que essa laje é mais fina que a outra laje. Um aspecto lindo, né, da arquitetura. Vamos caminhar mais um pouquinho que a gente vai chegar. De novo, ó, a laje superior e a laje inferior. Um grande vão também, lindo. O detalhe lá também, ó, que faz toda a diferença, né? Dessa empena, desse grande peso elevado. Lá no final da arquitetura, ele dá um sentido todo especial ali. Mais detalhes, né? Da obra em si, olha que interessante, né? Essa armadura aqui, ó, para suportar nesse vão aqui, que chega a escada, putz, cara, é um baita de um reforço dentro da laje aí, tá? Uma foto mais superior da obra ali, né? Muito legal, né? Aí depois ele vem e só fecha com vidro, cara. Vidro seco aqui, ó, de piso a teto, né? Ele só vem e fecha com vidro aqui, como está na maquete, né? Mais uma outra imagem. E aí, a parte superior. Cara, esses pilares me deixou muito, né, intrigado, né? Um pilar fino, cara, né, para o tamanho da obra, né, para o suporte da obra. E aí a viga, ó, invertida, apoiada de fora a fora. Os apoios não são tão longe, a viga é uma viga grande até, né? São duas, né? Uma nessa linha, uma outra na outra linha. Que aí ele jogou essa laje, por isso que ele conseguiu fazer com que essa laje seja mais fina. Ou seja, nessa laje aqui, as vigas estão dentro aqui, fazendo a composição, né? De um pilar ou outro tal, né? Tem esse pequeno balanço. Muito provavelmente deve ter outros reforços internos aqui. E a laje acabou, né? Tem outra área de apoio também. E a laje acabou sendo mais espessa. Aqui o que ele fez? Como ele tem as duas vigas longitudinais, né? Essa daqui e a do outro pilar, e aí ele tem um pano menor de laje, um pano menor de apoio aqui, ele conseguiu fazer uma laje mais fina. Muito legal isso, né? Muito interessante, tá vendo? O arquiteto dominando, né? O projetista dominando a estrutura e dando uma solução até para a parte de engenharia, né? De como ele quer ali executar essa obra, porque conhece o sistema construtivo, conhece o que ele pode fazer na obra, o que ele pode. Ele conhece tanto da execução para conseguir projetar algo assim,
e conhece tanto também do sistema construtivo, tá? E aí, nessa imagem final aí, chegamos bem no final aí dessa construção que, cara, você vê a maquete, né? Que ela é concreto puro e você vai ver que ele já vai fazer isso daqui lá, né? Você viu naquela foto que o vidro aqui, ó, vai ser um vidro seco, né? Sem caixilho, muito comum na arquitetura aqui paulista. Cara, que da hora, né? Que da hora. A maquete representa muito, né? O que está sendo executado lá, né? O sistema construtivo representa muito ali dos acabamentos também. Que obra legal de a gente se ver, que obra legal de a gente estudar. Entra no site ali desse arquiteto, cara, muita coisa legal ele tem ali. Vou destrinchar um outro projeto de uma outra casa também que ele faz uma empena recortada, linda. Vou tentar detalhar mais duas obras ali dele, muito importantes, muito legais, duas residências, que ele faz essa empena, né? Fazendo recorte na empena, a empena tem um desenho, justamente por quê? Porque todo esse conjunto aqui, né? Uma outra residência, por exemplo, ele faz um recorte na empena, deixa eu apagar aqui, ó, que aí eu vou detalhar ela, ele faz um recorte mais ou menos assim, ó, apoia um trecho e sobe. Por quê? Porque todo esse conjunto é um conjunto único que pode ser trabalhado dessa forma. Muito legal, né? Beleza? Não esquece de ativar o sininho, de se inscrever no canal, de dar o seu like e compartilhar com seus amigos, cara. Né? Vamos construir esse conhecimento na arquitetura, né? Essa educação na arquitetura, de adquirir esse repertório técnico da arquitetura e você conseguir aplicar nos seus projetos e na sua vida profissional. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus.